Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, não tem problema que ainda tem muito assunto pela frente. Por quê? Porque o tema de hoje é fake news e democracia. E quem veio bater um papo com a gente hoje é Marcos Limão, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 18ª Subseção da OAB de Taubaté e jornalista também. Então, você está bem inteirado sobre o assunto. E tem um congresso aqui em Taubaté, né, Limão, que se trata justamente desse assunto. Até pode colocar o cartazinho, ó, como fake news ameaça a nossa democracia, tem todos os dados, vai ser sábado, dia 9, das 8 às 18. Limão, como vai ser esse evento? Quantas pessoas vão participar? Para quem é interessante participar? Eu acho que o assunto destina-se a todas as pessoas, principalmente aquelas envolvidas no processo eleitoral, porque é um congresso que vai discutir direito eleitoral e vai discutir também questões atinentes ao fake news. E por que interessa a todos? Porque o maior fiscal do processo eleitoral é o cidadão. E ele só tem condição de fiscalizar a conduta de um candidato a partir do momento que ele conhece as regras eleitorais. Então, é um congresso indicado para todos os tipos de pessoa. E o congresso vai debater como fake news ameaça a democracia. A gente tem uma noção de como que ele pode ameaçar, mas eu trago em números uma comprovação de que ele tem o potencial de interferir no processo eleitoral. Por exemplo, o fake news envolvendo aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi executada, a Marielle. Em seguida à morte dela, circularam várias notícias falsas sobre ela. E aí fizeram uma pesquisa de opinião e chegaram à conclusão que 60% da população do Rio de Janeiro teve acesso a notícias falsas sobre a Marielle. Agora transpondo para uma eleição nacional. O Facebook ele tem 120 milhões de usuários, de contas de Facebook. Vamos supor que a gente seja conservador, um dado subestimado que 10% dos usuários de Facebook sejam atingidos por uma fake news. Isso resulta em 12 milhões de votos, digamos, errado. Se a gente pegar a última eleição presidencial no segundo turno, a diferença entre o primeiro e o segundo candidato foi de 3 milhões e meio de votos. Portanto, os 12 milhões seriam capazes de mudar o resultado eleitoral. É preocupante, então, realmente. Porque a gente percebe que a internet, as pessoas agora estão numa onda de falar que tem fake news, é perigoso, né? Só que, ao mesmo tempo, a internet pode ajudar muito na escolha de um candidato. Como a gente pode separar isso? O que é a notícia real, verdadeira, que vai influenciar seu voto de maneira positiva e o que deve ser descartado? Existem técnicas de identificação de uma notícia falsa. Por exemplo, um título muito chamativo já é o indicativo de uma notícia não verdadeira. É um texto mal redigido, mal formatado, uma notícia sem fonte, sem indicação segura de fonte. Algo muito apelativo e principalmente em relação ao WhatsApp, aquela mensagem que vem com conteúdo apelativo que no final pede para o usuário compartilhar, passar adiante aquela notícia. No caso da greve dos caminhoneiros recentemente, teve uma notícia que circulou muito, que era um boato, dizendo para as pessoas não comerem carne nos dias seguidos à greve dos caminhoneiros. E a mensagem dizia, olha, eu tenho um amigo motorista de uma empresa que vende carne, e ele disse que para não comer carne, porque eles vão passar produtos químicos para tirar o cheiro podre da carne e vão colocar para revender. Cuidado com isso aí, passe adiante. E é exatamente a estrutura de uma fake news, é essa notícia da carne envolvendo a greve dos caminhoneiros. Você acha que as pessoas estão um pouco inocentes em relação a isso? Elas estão tendendo a crer mais em qualquer coisa que cai na mão delas? Não diria inocente, mas nós estamos aprendendo a lidar com o mundo digital e a comunicação em rede. É um fenômeno muito recente para nós, digo enquanto seres humanos, e isso aí é um processo, que o amadurecimento ele só vem com a idade. Então, a gente vai ter que passar por esse momento turbulento, que é envolvendo fake news e a comunicação na era digital, e aos poucos a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com esse tipo de fenômeno. No primeiro bloco você disse que teve um acordo aí entre partidos de que não vão propagar fake news. Mas ao mesmo tempo, como pode ser feita essa fiscalização? Porque ao mesmo tempo que eles podem falar, não, a gente não fez nada, pode ter alguém lá para trás que eles pagaram e não vai ter como rastrear. Ou tem?
Esse acordo foi assinado essa semana no Tribunal Superior Eleitoral. Envolveram inicialmente 10 partidos, mas outros vão aderir, porque mas é um ato simbólico. A gestão do ministro Luiz Fux, ela é muito direcionada, ele está se pautando pelo combate às notícias falsas diante da importância do tema. Mas, como eu disse, é um acordo simbólico que não representa efetivamente nada. É uma disposição dos partidos em aderirem a uma eleição limpa. Mas a gente sabe que o fake news é um submundo. E o submundo ninguém aparece. Ninguém quer dizer em público que faz coisa errada. Mas conforme as notícias os acontecimentos vão se desenrolando, a gente vai percebendo que determinados grupos políticos, eles se aproveitam mais de fake news. Vou dar um exemplo. Uma notícia recente da Folha de São Paulo mostrou que o gabinete do deputado federal, o delegado Francis Tini, do Paraná, que é do PSL, o partido do pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro, ele emitiu notas fiscais de verba de gabinete, totalizando R$24 mil para uma empresa que ela administra vários sites de notícia falsa. Um exemplo desses sites é aquele Folha Política, que é um dos mais citados quando se fala em caso de fake news. Então, nós temos um flagrante, um caso concreto de verba parlamentar direcionada a geradores de conteúdo falso. E isso aí leva a uma segunda reflexão. Por exemplo, o Facebook, diante desse bombardeio que ele tem sofrido, ele tem perdido valorização de suas ações na Bolsa e ele tem tomado algumas iniciativas para combater a fake news. E qual foi a iniciativa que o Facebook no Brasil fez? Ele contratou agências especializadas em checar notícias falsas. Essa checagem é feita utilizando-se parâmetros internacionais, que é, por exemplo, de não envolver partidarismo nos checadores, ter esclarecimento sobre as fontes de financiamento, quem financiam os checadores de notícias falsas e outros parâmetros mais. Essas pessoas já estão trabalhando com a filial brasileira do Facebook e os jornalistas envolvidos são de duas agências, a Lupa e a agência que se chama Aos Fatos. E o grupo de jornalistas envolvidos nessas duas agências de checagem, eles estão sendo alvos de dossiês de difamação, inclusive ameaças de morte, ligado a grupos, digamos, de direita, ao grupo dos conservadores, que a gente tem um expoente principal, aquele MBL, que são as pessoas que estão promovendo essas ameaças a esses jornalistas e que, naturalmente, são as pessoas que têm medo da notícia verdadeira. E é um grupo mais de pessoas jovens, né? Nesse caso do MBL, são mais pessoas jovens que estão nesse movimento. As pessoas que aparecem são os jovens, né? Mas há de tudo, pouco nesse meio. Você falou de Facebook, na verdade o assunto não é fake news, mas envolve eleição e jornalismo. Porque o Mark Zuckerberg se envolveu aí nos problemas na justiça de vazar informação dos usuários. Vazando essas informações, às vezes as pessoas podem usar isso para também fazer propaganda eleitoral e tentar conduzir as pessoas. Existe esse risco no Brasil? Não existe e não existe. Por que não existe? Porque a legislação que regula o uso da internet no Brasil é o Marco Civil da Internet. Ela é muito positiva no sentido de garantir a privacidade dos usuários, nós, usuários da internet, e de garantir que a proibição dessas empresas de venderem esses conteúdos para terceiro. Por outro lado, por que não existe? Porque a lei está aí e as pessoas são craques em desrespeitá-las. Então, mas havendo alguma situação de confirmação de venda de dados para usos eleitorais ou para uso de propaganda direcionada, essas empresas serão responsabilizadas. Inclusive, uma discussão que se faz em relação aos projetos apresentados no Congresso Nacional para combater as fake news é que esses projetos de lei, eles se chocam com o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil, ele é muito protetor, ele protege mais a privacidade dos cidadãos. E como que vai ficar esse choque, esse meio termo? É isso aí que a sociedade brasileira tem que ficar atenta. E não é nosso direito, o cidadão brasileiro, qualquer tipo de cidadão, ele não tem só o direito
à privacidade, o direito à livre manifestação, mas ele tem deveres. E os deveres do cidadão é acompanhar a Câmara de Vereadores, os projetos que estão discutindo. O dever do cidadão é acompanhar os projetos no Congresso Nacional, as prestações de contas da administração pública, porque a gente gosta muito de invocar os nossos direitos sem fazer os nossos deveres. Né? Sim. E também gosta de só pensar em política a cada 4 anos, também é um risco. E uma dica que eu daria final aqui nesse programa da TV Câmara, eu quero já ir agradecendo o espaço, é que as eleições estão se aproximando e eu queria dizer que o voto mais importante é para o Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que dita os rumos de uma cidade, de um estado da nação. Um exemplo prático, por exemplo, se temos um presidente da República bem intencionado e um Congresso mal intencionado, a coisa tende a desandar. Agora, se é o contrário, se é um presidente da República mal intencionado e um Congresso disposto a fazer coisas boas, a tendência é que haja coisas mais positivas do que negativas. Então, atenção para o voto para o Poder Legislativo. Sim, porque, para quem não sabe, o Congresso e os vereadores aqui também podem barrar projetos que considerem danosos à sociedade. Limão, para encerrar nosso programa, uma pequena cartilha do que quem está assistindo a gente precisa pensar na hora de juntar a informação que recebe o tempo todo, que a gente é bombardeado por informação a cada minuto, como juntar essas informações para ter um voto consciente. Inicialmente, eu diria que é verificar a fonte, procurar em outros meios de informação se aquilo também, se tem lastro daquela notícia, verificar se o texto não é muito fora do padrão, porque a verdade ela é um pouco chata, ela é um pouco monótona, ela é um pouco previsível. O sensacionalismo, a mentira, ela é totalmente fora de órbita. Então, pode acontecer de uma notícia muito escandalosa, mas ela é exceção. A regra é um padrão geral da vida em sociedade. Saindo fora desse padrão, procure outras fontes de informação e, na dúvida, não compartilhe. Sim, tem que ligar nosso detetive interior, então. Tem que ligar. Pois é. Acabou nosso tempo, Marcos Limão. Agradeço muito a participação. Tem algum recado final, alguma consideração final que queira dar para quem nos assiste? Quero agradecer à TV Câmara pelo espaço, que é um papel importante de discussão de um tema tão relevante, que esse tempo, com uma discussão mais aprofundada, a gente não consegue fazer nas outras mídias, as mídias tradicionais. Então, agradeço de coração a TV Câmara e estou à disposição para mais esclarecimentos. Pois é, esse foi o nosso TV Câmara Entrevista. Se você gostou, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, porque esse tema é muito relevante, você sabe, vai no site, no Facebook e no YouTube, os links estão todos lá. E também acompanha a nossa programação, porque a vez ou outra tem reprise e também tem muita coisa bacana que você ainda não assistiu, eu garanto. E eu agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau.